16 de fevereiro de 2023, sexta semana do Tempo Comum, refletimos o Evangelho de Marcos 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Jesus, no caminho, quer saber sobre quem ele é. E os discípulos respondem que o povo pensa ser ele um profeta. Jesus é mais que um profeta. Diante da resposta, quer saber dos discípulos mesmos: Para vós, quem eu sou? Pedro responde corretamente, mas como se verá, na sequência sua resposta é moldada conforme uma ideia messiânica diversa daquela de Jesus. Por isso Jesus proíbe que divulguem que ele é o Messias. Seu messianismo não pode ser confundido com esperanças alheias à verdade. Jesus, então, no primeiro anúncio da paixão, começa a ensiná-los abertamente. Ele é o Messias, sim, mas o Messias que se doará na cruz, o Messias servo. Pedro, então, repreende a Jesus. A ideia de Pedro sobre o Messias estava, sem dúvidas, entre as expectativas comuns do povo. De acordo com as profecias, esperava-se um Messias triunfalista. Ninguém esperava ou pensava em um Messias servo, o servo do Senhor citado em Isaías. Jesus então repreende a Pedro, exortando-o e os outros discípulos também. O discípulo não deve se comportar como adversário da cruz, mas colocar-se atrás do Mestre, seguindo-o como servo, sendo servo dos outros, pensando como Deus e não como os homens pensam. Jesus, ele vem a este mundo e a resposta que Pedro dá, talvez ela seja certa, mas ao mesmo tempo é uma resposta comum, que todos pensavam que viria um Messias poderoso em atitudes, em obras, diante de Deus e diante dos homens. Quem é Jesus realmente para nós, na nossa realidade do dia a dia, no nosso convívio comunitário, na nossa missão evangelizadora? Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Redentor, o Messias esperado realmente, aquele que nós confiamos nossa vida, que entregamos tudo, que servimos, que seguimos, que damos testemunho, que somos capazes de enfrentar tudo e todos para que a sua mensagem chegue ao coração das pessoas. Jesus é aquele que faz a opção preferencial pelos excluídos, marginalizados, desprezados, aqueles, entre aspas, inúteis que nós consideramos, ou melhor, que a sociedade considera. Jesus vem para resgatar a vida e dar uma vida nova. Ele é o caminho que conduz até o Pai. Ele que se entrega, que se doa, que se dispõe a caminhar junto com a comunidade, a mostrar o rosto de Deus para todos. Esse é Jesus que nós acreditamos. Que Deus abençoe imensamente você.